Olá a todos, aqui é o nutricionista Dr. Tomás Ferreira. Hoje vou falar sobre os ovos e como o seu consumo pode refletir-se na sua saúde. Também falarei sobre o impacto de comer ovos nos níveis de colesterol no sangue e na suposta causa de doenças cardiovasculares, incluindo a aterosclerose. Ficará também a saber quantos ovos por dia vale a pena consumir para obter os máximos benefícios para a saúde. Antes de passar ao assunto, uma informação importante. Recentemente criei a minha newsletter gratuita, o Diário Matinal da Saúde. É uma newsletter sobre saúde, enviada de segunda a sexta-feira às 6 da manhã. Cada mensagem é uma pílula de conhecimento sobre um determinado tema. Demora cerca de 5 minutos a ler por dia, por isso terá tempo de a ler antes que o seu café ou chá matinal arrefeça. No diário escrevo sobre formas cuidadosamente selecionadas de melhorar a saúde para que possa começar o dia com uma informação boa e prática sobre saúde. Convido-o vivamente a seda a www.vidadourada.pt diário e inscreva-se agora. Voltando aos ovos, começarei por algo conhecido pela maioria das pessoas, mas importante no contexto da saúde. Nomeadamente, os ovos são a melhor fonte de proteína de alto valor biológico. Isto significa que estas proteínas contêm na sua composição um conjunto de todos os aminoácidos exógenos, ou seja, essenciais que o nosso organismo não consegue produzir sozinho. No entanto, esta propriedade ainda não é assim tão impressionante, embora seja obviamente muito importante. O que tem particular importância é que estes aminoácidos dos quais as proteínas do ovo são formadas ocorrem em proporções ideais. Graças a isso, o nosso organismo pode utilizar ao máximo estes aminoácidos para as suas próprias necessidades. É o que diz o chamado coeficiente de utilização líquida da proteína, mas falarei mais sobre isso daqui a pouco. Cada um dos aminoácidos dos ovos tem, obviamente, propriedades diferentes e desempenha funções variadas, por isso não vou falar de cada um deles separadamente. Mas como sublinhei, o maior valor das proteínas dos ovos é o seu perfil completo de aminoácidos perfeitamente equilibrado. E neste ponto gostaria de citar dois estudos científicos de 2018 e 2019. Ora, os cientistas provaram inequivocamente que o fornecimento de aminoácidos essenciais em grandes quantidades pode aumentar a massa e a força muscular, bem como melhorar o desempenho físico nos idosos, especialmente naqueles subnutridos. Isto tem uma importância genial precisamente para pessoas após os 5, 0, 6, 0 anos de idade, porque é nesta faixa etária que com a idade ocorre uma diminuição do nível de tecido muscular, ou seja, o desenvolvimento da sarcopenia. Sem entrar em detalhes, direi apenas que é precisamente a sarcopenia uma das causas da fraqueza geral, marcha lenta, aumento do número de quedas e osteoporose nos idosos. Além disso, os idosos com massa e força muscular reduzidas são mais suscetíveis a infecções e incapacidades e, infelizmente, observa-se uma maior mortalidade nestas pessoas. E o conjunto de aminoácidos que pode prevenir em certa medida estas alterações desfavoráveis que progridem com a idade é fornecido precisamente pelos ovos. É claro que não são apenas os idosos que beneficiam do referido efeito, mas na verdade todos, incluindo, por exemplo, pessoas fisicamente ativas. Eu disse que não iria discutir as propriedades dos aminoácidos individuais encontrados nas proteínas dos ovos, mas vou abrir uma pequena exceção. Provavelmente não há ninguém que não tenha enfrentado na vida situações de stress acompanhadas de uma sensação de ansiedade. Como cada um de nós enfrenta estes problemas, gostaria de citar aqui os resultados de um estudo realizado por japoneses. Estes investigadores demonstraram que o consumo de dois aminoácidos em grandes quantidades, nomeadamente a lisina e a arginina, pode atenuar a resposta hormonal ao stress e baixar os níveis de cortisol. Eles provaram que estes dois aminoácidos podem reduzir a ansiedade e o stress crónicos.
A quantidade de aminoácidos utilizada neste estudo é fornecida por 4 ovos, mas isto não significa obviamente que sejamos obrigados a consumir 4 ovos todos os dias, porque estes aminoácidos também são fornecidos por outros produtos. Ainda em relação ao valor da proteína dos ovos para a nossa saúde, convém saber que existe algo chamado coeficiente de utilização líquida da proteína, em inglês Net Protein Utilization, que mencionei anteriormente. É uma medida do valor de construção da proteína, ou seja, de quão bem o nosso organismo utiliza a proteína de um determinado produto para construir músculos, ossos, componentes do nosso sangue, etc. E a título de comparação, o coeficiente de utilização líquida da proteína de um ovo é de 91, ou seja, o mais alto possível, e por exemplo, o da ervilha é apenas 45. O segundo componente valioso encontrado nos ovos e mais especificamente na gema é a colina. Antigamente a colina era chamada de vitamina B4, mas perdeu o estatuto de vitamina depois que os cientistas descobriram que pode ser produzida em quantidades vestigiais no nosso corpo. A colina desempenha uma série de funções importantes no nosso organismo. Acima de tudo, participa na produção de neurotransmissores, refiro-me aqui à acetilcolina. Este neurotransmissor afeta, entre outras coisas, a nossa memória e humor. E isto é confirmado por estudos científicos que mostraram que, em pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 85 anos, o uso de grandes quantidades de colina resultou numa melhoria da memória a curto e longo prazo. Além disso, a colina tem um efeito neuroprotetor, ou seja, protege as nossas células nervosas contra danos. A colina também é um componente muito importante na dieta de mulheres grávidas. A sua deficiência durante a gravidez pode causar parto prematuro, bem como o desenvolvimento anormal do bebê, incluindo a ocorrência de defeitos do tubo neural. A colina também tem um efeito benéfico no nosso fígado. Previne a acumulação excessiva de gordura neste órgão. Desta forma, como os investigadores provaram, a colina reduz o risco de desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica. O consumo de ovos é um elemento-chave que permite fornecer quantidades adequadas de colina. Num dos trabalhos científicos, os investigadores sublinharam que é extremamente difícil cobrir a necessidade diária de colina no caso de faltarem ovos na dieta. Basta consumir apenas um ovo por dia para fornecer metade da quantidade necessária de colina, ou seja, cerca de 200 mg. A gema do ovo é também uma fonte de carotenoides, a luteína e a zeaxantina. Falo sobre estes componentes porque o estado atual do conhecimento prova que o seu consumo pode afetar positivamente a nossa visão. Os cientistas provaram que a inclusão na dieta de produtos ricos em luteína e zeaxantina pode reduzir os sintomas de fadiga visual. Além disso, a luteína pode limitar o risco de desenvolvimento de degeneração macular, bem como de cataratas. Mais ainda, os cientistas demonstraram que o consumo de luteína e zeaxantina melhora a visão em pessoas que sofrem de retinopatia diabética, ou seja, a doença ocular diabética. Os investigadores notaram que o consumo de apenas um ovo por dia pode aumentar os níveis de luteína no sangue em até 26% e de zeaxantina em 38%. É verdade que os ovos não são a fonte alimentar mais rica destes componentes, mas a sua absorção a partir dos ovos é muito superior à que ocorre, por exemplo, no caso de suplementos alimentares ou dos espinafres, que são considerados uma das suas melhores fontes. Os ovos também são ricos em muitas vitaminas. Neles encontram-se tanto vitaminas lipossolúveis como a vitamina A e D, como também vitaminas do complexo B e entre elas vitamina B2, B12, ácido pantoténico e ácido fólico. Ao consumirmos apenas um ovo, cobrimos as necessidades diárias destas vitaminas em cerca de 0,25% dependendo do componente específico. Mencionarei apenas brevemente porque são responsáveis estas vitaminas individuais. A vitamina A é essencial para o processo normal de visão. É precisamente a deficiência de vitamina A uma das causas mais importantes de cegueira nas crianças.
Nas pessoas que têm níveis baixos de vitamina A no organismo, pode desenvolver-se a incapacidade de ver com pouca luz. A vitamina A também tem um efeito benéfico na pele, entre outras coisas através da sua ação anti-inflamatória e participação na produção de sebo. Outra vitamina é a vitamina D. Facilita a absorção de cálcio, fortalece os ossos, tem um efeito anticancerígeno, aumenta a imunidade e melhora a qualidade do sono. Embora a vitamina D tenha propriedades de saúde muito mais amplas, não vou focar-me nela agora porque gravei vários vídeos sobre ela que estão no meu canal Vida Dourada e convido vivamente a vê-los. Como mencionei, os ovos também contêm muita vitamina B2, ou seja, riboflavina. Fala-se muito pouco desta vitamina, mas acredito que merece alguma atenção. A vitamina B2 garante o bom funcionamento do sistema nervoso e, tal como a vitamina A, tem um efeito benéfico na visão, prevenindo o desenvolvimento de cataratas. A riboflavina também pode reduzir a sensação de cansaço e fadiga. A sua falta, que embora seja rara, pode causar boqueiras, lesões nervosas e absorção prejudicada de ferro. Por sua vez, o ácido pantoténico, ou seja, a vitamina B5, ajuda a manter o desempenho mental adequado e, assim como a vitamina B2, previne a fadiga. Por esse motivo, o ácido pantoténico é muito frequentemente um componente das bebidas energéticas. Nos ovos também temos muita vitamina B12 e ácido fólico, que participam na produção de glóbulos vermelhos e assim previnem a anemia. Além disso, estas duas vitaminas causam uma redução dos níveis de homocisteína no sangue. Esta é uma ação muito importante porque concentrações demasiado elevadas de homocisteína no corpo podem levar ao desenvolvimento de aterosclerose e de doenças cardiovasculares. Além disso, o consumo de ácido fólico pode proteger-nos em certa medida da doença de Alzheimer. E o mais importante, o ácido fólico é um composto extremamente importante para as mulheres grávidas porque é responsável pelo desenvolvimento normal do sistema nervoso do feto. Os ovos também fornecem muitos minerais diferentes. O ferro e o selênio merecem especial atenção aqui. O ferro é, como se sabe, um composto utilizado na produção de glóbulos vermelhos que previne a anemia. No entanto, poucas pessoas sabem que o ferro fortalece a nossa imunidade porque está envolvido na formação de linfócitos, ou seja, as células imunitárias. Por sua vez, o selênio é um componente essencial para garantir o bom funcionamento da tireoide. Além disso, provavelmente pode reduzir o risco de depressão, aumentar a fertilidade nos homens, bem como proteger contra o cancro coloretal do estômago, do fígado, dos pulmões e da próstata. A falta de selênio no organismo aumenta o risco de infecções virais, pode levar ao hipotireoidismo e, no caso de mulheres grávidas, pode causar abortos espontâneos. Aqui chamarei a atenção apenas para o facto de que o estado atual do conhecimento mostra que em Portugal consumimos menos selênio do que deveríamos. E a deficiência de selênio pode afetar até 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E é aqui que os ovos vêm em socorro, porque o consumo de uma unidade permite cobrir 1/3 das necessidades diárias deste componente. No contexto dos ovos, gostaria de falar brevemente sobre mais uma questão. Nomeadamente, os ovos são incrivelmente saciantes. Eles ocupam um lugar de destaque no ranking do chamado Índice de Saciedade, ou seja, a lista de produtos para os quais se mede a capacidade de induzir a sensação de saciedade e reduzir o consumo posterior de calorias. Foram realizados vários estudos científicos sobre este tema. Numa das experiências, os cientistas notaram que as pessoas que consumiam ovos tiveram uma queda mais significativa nos níveis de grelina, ou seja, a hormona da fome, em comparação com as pessoas que comiam papas de aveia ao pequeno almoço. Por sua vez, noutro estudo, os seus autores provaram que um pequeno almoço à base de ovos induzia uma maior sensação de saciedade e limitava a ingestão de calorias posteriormente em comparação com um pequeno almoço à base de pão. Estes dados
indicam que o consumo de ovos pode ser útil para manter um peso corporal saudável e talvez útil durante a perda de peso. Agora algumas palavras sobre o impacto de comer ovos nos níveis de colesterol no sangue e na suposta causa de doenças cardiovasculares, incluindo a aterosclerose. Existem realmente muitas hipóteses sobre este assunto, mas não quero referir-me a todas elas, apenas apresentarei os factos. O seu consumo pode ter um pequeno impacto nos níveis de colesterol no organismo. Não é de estranhar uma vez que contém colesterol na sua composição. No entanto, o fundamental é que, como mostram os estudos científicos, o consumo de ovos não causa distúrbios lipídicos. Por outras palavras, os ovos não fazem com que a concentração de colesterol no nosso corpo aumente permanentemente acima do nível que é normal para nós diariamente. Aqui acrescentarei que o próprio corpo regula os seus níveis de colesterol dependendo de quanto necessita, ou seja, dependendo do estado de saúde, da quantidade de atividade física e de muitos outros fatores. E na maioria dos casos não deve haver receio quanto ao impacto do consumo de ovos no colesterol e nas doenças do sistema circulatório. Pelo contrário, os ovos têm um efeito benéfico na saúde do coração e do sistema circulatório. Cheguei à análise mais recente de muitos estudos de 2021 que contaram com a participação de quase 5 milhões de pessoas. Com base neles, os autores concluíram que o consumo de mais de um ovo por dia não estava associado a um aumento do risco de doenças cardiovasculares. Mais ainda, os investigadores provaram que comer mais de um ovo por dia resultou numa redução de 11% do risco de doença coronária. Ou seja, temos aqui um efeito completamente oposto àquele que se falava há alguns anos e que no fundo ainda é mencionado. Naturalmente, os ovos não são para todos e devem ser evitados por pessoas alérgicas a eles. Por sua vez, no caso de pessoas que necessitam de seguir uma dieta de fácil digestão, deve-se prestar atenção aos métodos de preparação dos ovos e não se recomenda o consumo de, por exemplo, ovos cozidos ou ovos mexidos fritos. A quantidade do seu consumo deve ser limitada por pessoas que seguem uma dieta pobre em proteínas, por exemplo, devido a doenças renais, para não exceder o nível diário de proteína recomendado. Tentarei agora responder à eterna pergunta: quantos ovos se podem consumir? Saliento desde já que não devemos fazer disto um concurso sobre quem come mais, porque muitas vezes as discussões sobre este assunto resumem-se exatamente a isso. Na verdade, não há limite superior para o qual se tenha determinado que uma determinada porção de ovos seja prejudicial. Mas lembremos-nos que os ovos são uma riqueza de compostos cujo excesso pode não ser necessariamente bem-vindo pelo nosso organismo. Tendo em conta o valor nutricional dos ovos, bem como os dados da literatura disponível, recomendo consumir até cerca de 3 ovos por dia, ou seja, semanalmente não mais de 20 unidades. Provavelmente não acontecerá nada de mal se uma pessoa saudável consumir 4 ou 5 unidades todos os dias. Mas acredito que com algumas exceções isso não é de todo necessário. Os ovos são apenas um produto saudável entre muitos outros e não é segredo que vale a pena diversificar a dieta. Nesses 3 ovos por dia que recomendo, enquadra-se tanto a moderação como a satisfação do nosso corpo no que diz respeito a muitas necessidades nutricionais. Muito frequentemente também se pergunta sobre que forma os ovos devem ser consumidos. Na minha opinião, a melhor solução é cozer os ovos de forma a que fiquem com a gema mole. Os ovos sujeitos a este tratamento térmico suave são fáceis de digerir, têm uma proteína muito mais digerível, estão isentos de salmonela, não contêm avidina ativa que dificulta a absorção da biotina e também retêm mais nutrientes. Quanto mais tempo cozinharmos os ovos, mais compostos valiosos para a saúde podem perder. Refiro-me entre outros à luteína e à zeaxantina. Por sua vez, nos ovos fritos pode ocorrer a oxidação do colesterol, o que é um fenómeno prejudicial à nossa saúde. Espero que com este vídeo eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas sobre o consumo de ovos e demonstrar que eles são um componente verdadeiramente valioso da nossa dieta. Se gostou deste episódio da Vida Dourada, deixe o seu gosto e clique no botão de subscrever para não perder os próximos vídeos.
Da minha parte é tudo, obrigado pela sua atenção e até ao próximo episódio.